Mateus 17, versículo 1 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular. Fala comigo, particular. A um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqui nessa passagem está falando a respeito de Jesus mostrando a forma que Ele é. E Jesus mostrar a forma que Ele é, de fato, porque você precisa entender que quando Ele veio na terra, a Bíblia diz que Ele veio sendo 100% humano. Então Ele tinha aqui uma forma humana, um nariz humano, um rosto humano. E a verdade é que Jesus não é aquele quadro lindo que as pessoas pintaram. Eu sei que você acha aquele Jesus muito bonito, aquele Jesus do cabelo longo, do cabelo liso, aquele Jesus que tem o olho azul, a boca vermelha. Ele parece o Jesus Pitt, né? um ator. Vamos aplaudir o Rafael, que ele mudou minha foto. Obrigado, Rafael. Muito rápido. E, enfim, colocaram ele muito bonito. E tudo bem, se as pessoas querem fazer uma analogia com algo que se aparenta ser perfeito. Só que em Isaías 53 vai falar que Jesus, ele era alguém que não tinha beleza ou formosura a ponto de você olhar para ele e o desejar. Isso significa que ele, sendo um judeu e andando muito no sol naquela época, pode ser que ele não era branquinho daquele jeito do quadro. Pode ser que Jesus era da minha cor. Estou procurando palavras, porque hoje filme, qualquer corte pode virar algo preconceituoso. Mas por quê? Porque eles caminhavam a pé. Os povoados costumavam ter 400 pessoas, alguns 70, outros 50. Então eles iam de uma cidade para outra. Mesma coisa da gente ir daqui a Arcos, de a pé. Arcos fica 30 quilômetros, nós vamos a pé. Então Jesus ficava da cor do Yuri, né, andando pelo sol. Ele ficava da minha cor. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, ele chama 3 discípulos em particular. Fala comigo, particular. Eu quero que você participe, porque afinal você está gerando o futuro. Então diga comigo, particular. Porque tem segredos da sua vida que você deve contar para pessoas no particular. Tem coisas na sua vida que não devem ser reveladas para algumas pessoas. Tem que ser pessoas íntimas que vai ficar feliz com você. E aqui Jesus, ele chama 3 discípulos para esse particular, e ele é transfigurado. Imagine-se comigo, ele é transfigurado. E agora a Bíblia diz que o rosto dele brilha como o sol. Olha quem está do lado, vê se essa pessoa é alguém que transmite luz. A Bíblia fala que as roupas dele se tornaram muito brancas, a ponto de ser mais brancas do que a própria luz. Os discípulos, que são os próximos do particular com Jesus, estão olhando para ele agora, e a Bíblia diz que Pedro olhou para aquilo e disse assim: a gente devia fazer tendas e ficarmos aqui, a gente devia fazer tenda e morarmos nesse lugar, porque nós estamos vendo Jesus transfigurado. E naquele momento Pedro não tinha entendido o que Jesus estava mostrando para eles, era que de fato ele era quem ele falava que ele era. O que os discípulos não estavam entendendo é que aquilo que Jesus estava mostrando para eles não era só para eles. Ele mostrou uma forma para dizer para ele: agora mostre para as pessoas, digam para as pessoas, para que um dia elas vejam também. Eu não sei se você já entendeu no seu espírito, mas o fato de Jesus ter te resgatado, transformado a sua vida, não é para parar em você, é para você mostrar para as pessoas aquilo que Ele fez em você. Então Jesus não pode ser a pessoa que transformou a sua vida e ficou por aí. Jesus tem que ser a pessoa que transformou a sua vida, e quem está à sua volta não foi transformado, se não sair da sua vida, vai ter que ser transformado. Então Jesus fala: não, a gente não pode ficar aqui, a gente tem que descer. Eu estou mostrando para vocês algo que eu quero que o mundo veja. Eu estou mostrando para vocês algo que eu quero que aqueles que me escolherem vejam. E eu poderia dar pontos e ênfase para vocês em Pedro e Tiago, mas eu escolhi dar ponto e ênfase em João. João, que é aquele que é conhecido como discípulo do amor. Fala comigo, discípulo do amor. Só que nem sempre foi assim.
Você que já é da casa, você sabe que eu sou o discípulo do chorão. Que eu sou o pastor que chora à toa. E dependendo do que você me contar, eu vou chorar mais do que você. Só que também nem sempre foi assim. E partindo para a história de João, João é filho de Zebedeu e irmão de Tiago, e começou a sua vida como um pescador da Galileia. Antes de ser um discípulo de Jesus, João era discípulo de João Batista. O João, discípulo, era discípulo do João Batista, profeta. Sabe quem era João? João era um cara impulsivo, de um temperamento forte, a ponto de quando Jesus o conheceu, em Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus apelidou carinhosamente de filho do trovão. Fala quem está do seu lado, se alguém te chamar de trovão, é porque você não é uma pessoa calma. Porque normalmente o trovão faz um barulho que assusta a gente, sim ou não? Então Jesus chamou ele de filho do trovão. Ele disse, eu vou te chamar a partir de hoje de filho do trovão. Isso está em Mateus 3,17. Inicialmente foi discípulo de João Batista, mas um dia ele ouviu umas palavras em João, no capítulo 1, versículo 36, que diziam, eis aí o Cordeiro de Deus. E a partir daí ele teve um encontro com Jesus, porque agora o seu mentor, que era João Batista, viu Jesus vindo, aponta o caminho para ele, fala que na verdade ele é o caminho, e ele fala, esse aí é o Filho de Deus. João escuta isso, olha para Jesus e se apaixona por Jesus. Ele apaixona por ele, olha para ele agora, e ele quer se tornar um seguidor de Jesus. A partir desse encontro, João começou a seguir Jesus, e ao longo da sua caminhada, ele foi profundamente transformado. Aquele que era o filho do trovão, se você já leu o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, você vai ver que ele se intitula como um discípulo amado. Já pensou você escrevendo uma carta sobre si mesmo, e não é Jesus que chama ele de discípulo amado, é ele que se chama. Ele fala, e o discípulo amado deitou no peito de Jesus. O cara é tão convencido que ele se chama de discípulo amado. Ele não fala que ele é amado por Jesus, ele diz, o discípulo amado é alguém que sentiu o amor de Jesus. Isso é um símbolo de intimidade, é amor, fidelidade. No final da vida de João, você vai entender que ele é reconhecido como um apóstolo do amor, porque ele escreveu também 1 João, capítulo 4, versículo 8, que está no final da Bíblia. A sua vida é um testemunho de quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você é moldado segundo a sua imagem. Tem pessoas que ao olhar para ela a gente julga por aquilo que nós conhecemos. Só que quando você se aproxima de Jesus, a pessoa ela começa a perder a essência do que ela era e começa a exalar a essência do próprio mestre. Então, se João era o filho do trovão, agora ele está perto de Jesus, ele é conhecido como o filho do amor, porque Deus é amor. Então, eu não sei como você chegou aqui, não sei como que as pessoas te chamam, mas eu tenho uma boa palavra para você. Não, mas se essa é a sua empolgação, eu não vou te dar a boa palavra, vou te dar uma notícia ruim. Eu disse, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma boa palavra para você. Se você se achegar perto de Jesus, Ele é capaz de transformar a sua vida. Ele é capaz de mudar o seu nome, capaz de mudar a sua história, transformar o seu caminho, mudar a sua rota, fazer uma metanoia. Eu não sei o que Ele pode fazer em você, mas se você chegar perto dEle, não será mais filho do trovão, mas você será chamado de discípulo amado. Eu acho que isso é uma boa palavra. Então me ajuda aí, Priscila. João nos ensina sobre a intimidade com Jesus. João 13, 25 diz: e reclinando-se sobre o peito de Jesus, ele disse: quem é? Olha esse versículo. Eles estão sentados em uma mesa agora, onde os 12 apóstolos estão assentados, os discípulos estão assentados, e Jesus está ali partindo o pão. E eles estão no momento da última ceia, e eles partem o pão, e ele serve o cálice, que é o vinho. E naquele momento que ele começa a repartir, ele começa a dar um sermão, e ele começa a ministrar para eles. E ele diz: sabe, um de vocês vão me trair. E ele vai partindo o pão, ele vai entregando o vinho, e diz: alguém que está aqui na mesa vai me trair.
E o que é bonito na vida dos discípulos é que, se de repente o pastor subisse aqui em cima hoje, como um discípulo de Jesus, e falasse: olha gente, o Espírito Santo me revelou que um de vocês aqui da igreja, que está aqui na quinta-feira profética, vai me trair. E eu acho que a nossa briga seria assim, ó: eu acho que eu sei quem é. Sim ou não? A gente ia começar: eu acho que é a Maria Eduarda. Não, é a Maria Eduarda, cara. Eu tenho certeza. A Maria Eduarda ia falar assim: cara, eu tenho certeza que é a Nayara. Ela só fica mexendo no telefone na hora do culto. É a Nayara. Aí a Nayara fala: eu acho que é a Papaula, porque além de mexer no telefone, ele fica de fone, cara. A gente faz parte do Connect, essa é uma piada. Então a gente talvez começaríamos a colocar a culpa um no outro. Só que a Bíblia diz que os discípulos começam a perguntar assim, ó: será que sou eu? Os discípulos não começam a jogar a culpa no outro. Eles começam a dizer: será que sou eu? Andar com Jesus faz você olhar para dentro de si, ao invés de apontar o erro dos outros. Andar com Jesus faz você olhar para dentro de si, ao invés de apontar o erro dos outros. Andar com Jesus faz você melhorar a si mesmo, antes de você sair querer melhorar as pessoas. Quando ele disse ir pregar o evangelho pelo mundo, ele não está mandando você ir pelo Acre, pelo Japão, pela África. Você pode ir, se você tiver condição, mas mudar o mundo significa mudar o seu mundo e mudar o mundo de alguém. Se você ganhar uma pessoa do seu lado, uma pessoa que trabalha com você, você já mudou o mundo dela. Então quando fala ide para o mundo, ou ide pelo mundo, você precisa sair pela cidade, pelos países, amém. Nós temos um globo que nós profetizamos aqui, mas você pode mudar a vida da pessoa que está do seu lado, através de Jesus que mudou a sua. Se for para Jesus, você pode bater mais forte. Eu lembrei do pastor Marcos agora, ele falava isso. Se for para Jesus, você pode bater mais forte. E João nos ensina que quando ele estava naquela mesa, eles começam a questionar, olhando para dentro de si. Só que João é aquele único que deitou no peito de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Homem, cadê os Be Braves? Vamos aplaudir os Be Braves, que eles são incríveis. Mas homem tem um negócio que não é normal o homem sair deitando no peito de homem. E no Be Brave, então, se você falar assim: que eu deitar no seu peito, o que acontece no Be Brave? Acontece isso aí. Be Brave é um encontro de homens que nós temos, inclusive segunda-feira agora tem o nosso Be Brave. Cadê o Be Brave? É isso aí. Só que João, cara, é o cara que deita no peito de Jesus. Lucas, João é o cara que faz carinho na barbinha do papai. João é o cara que faz carinha, sabe aquela música que saiu agora do Alessandro Vilas Boas? Faz o carinho, é o João. João é aquele cara. Você tinha que ver o que eu vi aqui agora. João é aquele cara que deita no peito de Jesus. E para deitar no peito de Jesus, João precisa ter intimidade. Fala comigo, intimidade. Porque homem não está deitando em peito de homem, cara. Só que presta atenção, ele não deitou no peito de um homem, ele deitou no peito de Deus. Ele está deitado agora sobre o peito de Jesus, e ele pergunta para Jesus de uma forma carinhosa: e aí, Jesus, quem que é? Eu não posso falar o que a Bíblia não fala, mas se os dois eram íntimos, Jesus podia contar para ele. Eu vou te contar, você não conta para ninguém, por ser íntimo dele. Não pega esse corte e fala que eu falei que Jesus contou para João, não, tá? Mas presta atenção, ele é o cara que tem tanta intimidade que quando Jesus lança algo, ele pega. Ele é o cara que tem tanta intimidade que tudo que Jesus falar, ele quer para si. Aquilo que Jesus lançar, ele vai falar: eu estou recebendo. João é aquele cara que tem intimidade com Jesus, a ponto de participar com Jesus em momentos especiais. Ele estava em momentos marcantes, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus falou: vai todo mundo para fora. Todo mundo estava naquele velório, a filha já havia morrido, e Jesus falou: não, ela não está morta, vai todo mundo embora. E João ficou. Pedro ficou, Tiago ficou. João é a pessoa que está participando dos momentos íntimos de Jesus. Na transfiguração, como eu disse para você, Jesus revela para ele quem ele é. A agonia de Jesus no Getsemane, isso está em Marcos 14:33. Jesus também confessa e diz para João que ele está passando por um momento difícil. Naquele momento ele pede ajuda, ele pede oração para João. Você consegue imaginar comigo que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, está pedindo ajuda e oração para o outro homem? Que intimidade é essa? No cenáculo, João reclinou sobre o peito do mestre, simbolizando uma proximidade de confiança.
A intimidade com Jesus não nasce da pressa, mas da permanência ao seu lado. Ter intimidade com Jesus é acordar todos os dias e falar com Ele: obrigado, Pai, por acordar. Ter intimidade com Jesus é não deixar Ele como um segundo plano, mas como prioridade. Intimidade com Cristo não é um privilégio de alguns, mas é a escolha de todos que desejam estar mais perto dEle. Fulano é tão usado por Deus, é porque ele está perto de Deus. Quando quem está do lado fala: Deus te trouxe aqui para você ficar mais perto dele. Onde estão aqueles que querem ficar perto de Jesus? João ensina sobre o amor verdadeiro, e 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Fala comigo: em obra e em verdade. De filho do trovão, agora João está se tornando o apóstolo do amor. E o que é amar as pessoas, não só em palavras, mas em obra e em verdade? É quando alguém erra com você, mas ainda assim você está disposto a perdoar. É quando alguém pisa na bola com você, mas ainda assim você está disposto a perdoar. Não se engane, não estou falando para você perdoar uma pessoa que está vacilando com você, uma pessoa que está te fazendo mal, e você fala: eu sou um discípulo de Jesus. Não, eu estou dizendo para você não guardar rancor no seu coração. Eu estou dizendo para você entender que Jesus te chamou para amar, não só em palavras, mas também em obras. João entendeu o que é o amor, e é mais que uma emoção, é uma ação concreta. Quando a canção toca, quando a música toca, quando o louvor toca, quando a oferta acontece, eu não faço de uma forma automática, eu faço em expressão de amor, porque essas são as minhas obras. Quando um culto acontece, eu não estou aqui no automático, com minha cabeça em outro lugar, eu não fico conversando com as pessoas, eu não fico mexendo no telefone, eu não fico indo no banheiro toda hora. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor, e se eu amo o Senhor, eu quero entregar para Ele em obra. Então entregar para o Senhor em obra é entregar tudo aquilo que eu tenho, e João era essa pessoa. O amor é a marca mais visível de quem anda com Deus. A pessoa que anda com Deus é uma pessoa que exala o amor. Se você conhece alguém que não consegue amar, perdão, essa pessoa não anda com Deus. Ah, mas ela é crente, mas ela fala que anda, mas não anda. Às vezes ela pode até andar com Deus, é só Deus que não anda com ela. Eu não posso nem falar essas coisas não, vou deixar para o pai. A proximidade com Cristo transforma a dureza em compaixão e nos ensina a viver o amor de uma forma prática. Fala quem está do seu lado: prática. Diga para essa pessoa: o que eu posso fazer? Diga: o que eu posso fazer para mostrar para você o amor de Deus através de mim? E nós estamos numa série de mensagens aos domingos, que é o deselegante. Inclusive o livro está aqui para você que não adquiriu ainda. Mas ser elegante é amar o Senhor. Ser elegante é mostrar para as pessoas que você consegue respeitá-las e amá-las através das diferenças, independente das diferenças. João nos ensina sobre a fidelidade até o fim. Em João 19:26 está escrito: Jesus, pois, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Aqui Jesus está na cruz do Calvário, e ele estando na cruz do Calvário, ele está pendurado, e naquele momento que os discípulos se dispersaram, João está ali, e a mãe de Jesus está do lado dele. Jesus, antes de morrer, olha para eles e diz: mulher, eis aí o teu filho. O que Jesus está fazendo aqui é: João, cuida da minha mãe como se fosse sua mãe. O Senhor confiou a sua própria mãe, aquela que foi escolhida pelos anjos, aquela que foi chamada de agraciada. Ele confiou a sua própria mãe no seu amigo, a quem ele amava, porque João decidiu ser íntimo de Jesus. Enquanto muitos discípulos fugiram, João permanece. João foi um dos líderes da igreja primitiva, e João recebe a revelação de Apocalipse. Tudo que você sabe do fim do mundo, ou que você não sabe, tem medo, foi revelado a João. João é aquele cara que teve um acesso tão grande com Jesus, que o pai de Jesus, que é o próprio Deus, decidiu dar continuidade nesse relacionamento. Viveu até a sua velhice, sendo o único apóstolo a não morrer martirizado.
A verdadeira fidelidade não se mede nos dias de glória, mas nos dias de cruz. Jesus estava numa cruz, mas João decidiu não abandoná-lo. Qual é a cruz que você está carregando hoje? Qual que é a dificuldade que você está enfrentando hoje? O seu amor pelo Senhor vai ser medido e provado se você não abandonar Ele.